Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo no canal, meu nome é Juliana e hoje a gente vai falar de livros de 2026. Eu tô muito animada para este ano, porque diferente do ano passado que eu fui a Deus dará, esse ano eu fiz um desafio, uma lista, um game, não sei, para as minhas leituras de 2026 e eu estou muito animada para que ela aconteça. A primeira parte é pegar aqui. Eu peguei 3 coisas de bingo que eu achei no Pinterest também. E aí tem vários, né, coisas de livro assim. Tem essa daqui, eu vou colocar eles também aqui no Canvas pra eu escolher qual deles, porque aqui tem muito livro, né? Então eu achei esses 3 que eu achei legal, assim, as temáticas. E aí eu vou pegar 24 pra fazer o desafio. A outra parte do desafio vai ser com os livros, que eu tenho uma pasta no Pinterest que tem várias capas de livro aqui. Eu não faço ideia do que são esses livros, mas assim, eu vejo a capa bonitinha, eu falo, nossa, olha que livro fofo. E aí eu vou salvando nas minhas recomendações. Então, eu vou colocar 24 do desafio e 24 desses daqui, desses títulos, que mais ou menos é o meu objetivo de leitura do ano, né? Então, aí eu vou escolher aqui também, porque tem bastante livro. Aí eu vou anotar aqui nos papeizinhos, então eu vou escolher e começar a escrever eles aqui. Os livros estão anotados e colocados aqui. Então, esses que estão no amarelinho são os livros do desafio e os branquinhos são os livros que eu anotei por nome que eu quero ler. E aí a ideia é pegar 2 amarelinhos e 2 que eu quero ler por mês. E é isso. Então, vamos lá sortear os de janeiro. Estão aqui neste pote todos os livros. Talvez, assim, eu não consiga ler todos esses. Espero muito que dê. A ideia vai ser sortear eles todos os meses aqui com vocês no nosso TBR do mês. E aí eu vou saber quais são os temas que eu vou ler pro mês, né? E eu vou tentar pegar, então, metade, 2 do amarelo e 2 com os nomes dos livros. Pra janeiro já não vai estar acontecendo. Porque no dia que eu fui na biblioteca, eu me empolguei. E aí eu já aluguei os livros que eu vou ler esse mês. Mas eu botei eles nos papeizinhos, então como se eles tivessem sido sorteados. Pra fazer parte, né, da contagem. Eu sorteei um que era uma leitura sazonal, que eu falo em português, sazonal, não sei, que é tipo verão, inverno, outono e afins. E aí esse eu peguei no Kindle, porque eu estava lendo no final do ano o da Agatha Christie de Natal / inverno, né? Porque a minha tradição de Natal é ler um livro de mistério, com crimes que acontecem no Natal. Porque, eu não sei, cria essa tradição na minha cabeça. E aí, quando eu acabei ele, o Kindle me recomendou outro da Agatha Christie, que era o de Midsummer Mysteries. Então, era coisas de verão. Como a gente tá no verão agora, eu falei, pois bem, vou ler esse, que é este daqui, Midsummer Mysteries. E aí, são vários contos, assim como do inverno, com crimes que aconteceram durante o verão. Não necessariamente eles falam muito do verão, né? Tem alguns contos só, mas que falam que, né? Porque aconteceu no verão e tal. Mas achei que tá dentro da temática, então foi assim, sem querer, porque eu já tinha pegado ele no Kindle, então eu falei, vai ser esse o meu de temporada, né? Aí eu peguei 3 na biblioteca, porque eu me empolguei. E, assim, um eu escolhi pela capa, um eu já queria ler, e um eu já tinha alugado esse livro em Vancouver, eu não consegui ler, e eu falei assim, gente, eu preciso alugar ele de novo, porque qual a chance de eu achar um livro que eu já aluguei, aleatoriamente, assim, porque eu tava mexendo na prateleira e eu achei ele. Eu falei, não, então eu vou ter que levar, né? Aí eu peguei pelos papeizinhos, né? O outro é
um livro que se passa no futuro. E aí foi este daqui que eu gostei da capa. E aí eu falei assim, nossa, que capa bonita, eu vou alugar esse livro. E aí tá falando que é um futuro que a cura para envelhecer, né, é descoberta e feita assim, disponível para as pessoas ao redor do mundo. Então, a imortalidade, contudo, vem com seus problemas, inclusive pessoas verdes do mal, eutanásia do governo, programas de eutanásia do governo, né? E coisas assim. Então eu falei, nossa, muito interessante. Então eu já ia pegar pela capa, mas achei a sinopse promissora. E aí eu aluguei esse, que se passa no futuro. O outro também, aí eu peguei, já fiz tudo errado esse mês, né? Que eu peguei 3 amarelos. É um livro que encontrou você. Aí eu botei esse daqui, obviamente, né? Que foi o que eu falei. Eu tinha alugado esse livro em Vancouver ano retrasado. E eu falei, gente, nossa, eu tava mexendo em outra coisa, assim, 2 livros antes dele, na prateleira. E aí, na hora que eu virei, assim, eu vi esse. Eu falei assim, nossa, o livro que eu tinha alugado. Aí eu falei, nossa. E eu fiquei, tipo, qual é a chance, né? Do livro aleatoriamente aparecer pra mim. Então eu falei, não, então eu acho que eu tenho que ler esse livro. Ele me encontrou. E o que tava no papelzinho com o nome, que era um que eu já queria ler, é o Ikigai, que é esse daqui. Porque ele tá lá na prateleira das lojinhas no aeroporto e todo dia eu olho e falo, nossa, tão bonita essa capa. Eu queria ler esse livro. E aí eu tava, assim, pensando se eu ia comprar ou não. E aí eu achei ele na biblioteca, então eu falei assim, então é o destino também para lê-lo e eu não precisar gastar dinheiro. Então eu peguei esse daqui. E fala um pouquinho sobre... O Ikigai é meio que fosse aquele negócio do filme do Soul, que você tem aquele sparkle, assim, né? O seu propósito na vida. E aí ele fala um pouco sobre o seu propósito da vida, né? E como você vai viver bem e viver bastante. Então são esses 4 que eu vou ler em janeiro. Já tô quase acabando o Ikigai. E o da Agatha Christie tô na metade. Porque, como o da Agatha Christie são contos, eu levo o Kindle pro trabalho. E aí, cada dia eu leio um conto, né, no caminho do trabalho, no meu intervalo e tal. E eu leio um pouco do Ikigai à tarde. Porque aí são coisas diferentes. Aí eu consigo encerrar, né, o conto. Não fico com a história pela metade. E aí leio outra coisa. Que eu não consigo ler mais de um livro ao mesmo tempo quando, né, tá na história, assim, porque eu não consigo ler as histórias paralelas. Mas como eu acabo o conto, encerro, aí antes de eu iniciar outro, eu leio um pouquinho do Ikigai, e aí depois eu começo outro conto no outro dia. Então eu tô meio que lendo esses 2 em paralelos agora, mas só, né, quando começar os outros vai ser só um por vez. Mas é esse o nosso TBR de janeiro. E aí, então, em fevereiro eu falo um pouquinho do que eu achei desses livros e a gente sorteia o que vai sair em fevereiro. Tem muita coisa legal aqui, eu estou muito animada, porque eu quero tantos livros que eu anotei pelos nomes quanto os do desafio. Vai ser muito legal. E aí eu tô pensando em fazer assim, né? Pegar tanto os livros físicos quanto no Kindle, tentar meio que variar, talvez pegar 2 no Kindle, 2 físico, vai depender, assim, né? Se eu chegar na biblioteca e ver várias coisas e dar a louca e pegar lá, vamos ver. Mas eu queria dar uma mesclada, assim, pra não ficar só no Kindle, mas também não ficar só livro físico, porque eu já acostumei a não levar peso enquanto eu vou, né, pra trabalhar ou pra qualquer lugar, eu levo o Kindle. Então eu acho que é bom, assim, pelo menos ter um lá, né? E aí, mês que vem, a gente realmente faz o sorteio, porque eu acabei me empolgando antes de tirar os papéis. Mas esses foram os 4 primeiros de janeiro. E é isso. Nosso TBR está pronto. Tinha falado que eu ia fazer os meus favoritos de 2025, né? Antes desse. Mas eu acabei invertendo a ordem. Porque esse daqui é mais fácil de editar. O outro eu preciso fazer umas coisas. E eu não tenho tempo. Mas sairá também, né, os meus livros de 2025, as recomendações do que eu li e o que vale a pena botar aí pra ler também. E é isso. Depois voltamos, então, mês que vem com o TBR pra ver se eu gostei ou não desses livros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado desse desafio. Quem sabe, né, vocês façam também. Eu achei muito legal, como eu falei, né, eu só peguei um desafio no Pinterest, mas eu achei mais interessante fazer como um sorteio, porque aí eu vou ficar na surpresa também do que eu vou ler.
Bom, vejo vocês no próximo vídeo, então. Tchau!